Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Esta videoaula é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre formas de organizar as orações, tipos de predicado, tá? Eu peço que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês consigam compreender todo o conteúdo aqui explicado em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, para atender às nossas necessidades de comunicação, nós podemos organizar as frases de diversas maneiras, né? No dia a dia, nossa fala, para adequar a linguagem, a gente acaba por organizar essas frases de acordo com a comunicação que estivermos fazendo, tá? Então, para essa organização, uma das coisas que devem ser observadas é o sentido que as relações entre o sujeito e o predicado podem produzir nos textos. Então, sempre que estamos organizando essas frases, nós devemos observar o sentido, tá? Em que a relação do sujeito com o predicado, do sujeito com o predicado, ela pode produzir no texto. Vocês lembram o que é sujeito? Sujeito é aquele que faz ação ou que toda a informação da frase se refere a ele, tá? O predicado é toda a informação, toda a ação, né? Toda a informação a respeito do sujeito, tá? Então, o sujeito é o termo principal da oração, é o termo da oração em que os outros elementos se referem a ele, ou aquele termo, aquela parte que faz a ação dentro de uma oração, ok? Então, na unidade anterior, você estudou o predicado nominal, tá? Para caracterizar o sujeito. Então, vocês estudaram na unidade anterior que o predicado nominal, ele é formado por um predicativo, geralmente esse predicativo ou ele é um adjetivo, ou ele é um advérbio, né? Ou alguma palavra, algum nome que não seja verbo, que caracteriza, que qualifica o sujeito, né? Ou seja, a informação principal, se a informação principal a respeito do sujeito está em um nome, né? Ou seja, um sujeito, um advérbio, né? Ou, e também que esse sujeito, né? Esse elemento, né, esse estado, essa palavrinha que indica estado, qualidade, mudança de estado, é chamada de predicativo do sujeito, tá? Então, a informação principal, bora supor, está em um adjetivo, né? Por exemplo, Ana é linda. Qual que é a informação principal a respeito de Ana nessa frase? Que ela é o quê? É linda. Esse verbo aí é o verbo eu sou, tu és, ele é o verbo ser e é apenas um verbo de ligação. Mas a informação principal vai estar, a respeito de Ana, vai estar na palavra linda, e linda é um adjetivo. Então, por a informação principal estar na palavrinha linda, essa palavrinha linda vai ser o predicativo do sujeito, e esse predicado vai ser um predicado nominal, porque a informação principal não está no verbo, mas sim em um adjetivo, tá? Então, Ana é linda. Ana é linda. Ana é o sujeito, é linda é o predicado. E a palavrinha linda é o predicativo do sujeito. E por ele dar a informação principal a respeito do sujeito, esse predicado, eu digo que esse predicado é predicado nominal, tá? Então, nós vimos tudo isso na unidade anterior, tá? Agora, nós vamos ver outras formas de predicado, né? E trazer informações sobre o sujeito. Observe aí, ó, nós temos a oração A diz, os maus exemplos são contagiosos. Qual que é o sujeito? Os maus exemplos. Qual que é o predicado? Quais são as informações a respeito desse sujeito? Que eles são contagiosos. Qual que é a palavrinha principal, né, que passa a informação principal a respeito do sujeito? É o verbo de ligação são? Os maus exemplos são? Não, né? A informação principal está no adjetivo contagiosos, tá? Então, maus exemplos, contagiosos. O que são os maus exemplos? Eles são contagiosos. Então, os maus exemplos
são contagiosos. E aí, contagiosos, a palavrinha contagiosos é o predicativo do sujeito. E por contagiosos ser um adjetivo, então, por contagioso ser um adjetivo e ele indicar a informação, ele dá a informação principal a respeito do meu sujeito, os maus exemplos, então eu digo que esse predicado aí é um predicado nominal, tá? Agora, observem a oração B. Pequenos delitos causam danos à sociedade. Qual que é o sujeito nessa oração? Pequenos delitos, né? E o que esses pequenos delitos fazem? Eles causam o quê? Danos à sociedade. Então, aí, esses pequenos delitos, né? Esse sujeito pequenos delitos está fazendo uma ação. Que ação é essa? A ação de causar. Eles causam o quê? Danos à sociedade. Então, por a informação principal, e no caso aí, a ideia principal está no verbo, né? Esse verbo está indicando a ação do sujeito. Ele não é um verbo de ligação, ele é um verbo que indica, que não é um verbo de ligação, ele é um verbo que indica a ação do sujeito. Por ser assim, eu digo que esse verbo ele é um verbo significativo. E então o predicado aí, no caso, né, causam danos à sociedade, esse predicado vai ser predicado verbal, tá? Por quê? Porque o verbo aí ele está indicando a ação do sujeito, tá? Então a oração A, a informação importante expressa pelo predicado está no predicativo do sujeito, isto é, na característica ou no estado do sujeito, contagiosos, como eu já havia falado, e o predicativo do sujeito é o núcleo, tá? Então, o predicado aí é um predicado nominal, e o verbo é apenas um verbo de ligação, tá? Está apenas ligando o sujeito à característica do sujeito aí, no caso, contagiosos. Na oração B, a informação importante expressa pelo predicado está na ação do sujeito, causam, tá? Então, o verbo é o núcleo do predicado e ele é chamado de significativo, como eu já havia falado para vocês. Então, esse verbo causam aí, ele está indicando a ação do sujeito, ele é um verbo significativo e quando o verbo for um verbo significativo, né, por expressar uma ideia fundamental a respeito do sujeito, eu classifico esse predicado como um predicado verbal, tá? Então, atenção, observe que é sempre fundamental localizar o verbo para identificarmos que tipo de informação é expressa sobre o sujeito. Então, você vai encontrar o verbo na oração. Observa, se o verbo for um verbo de ligação, então automaticamente você já sabe que a informação, a ideia principal não vai estar num verbo, vai estar em um nome, em uma característica, em uma qualidade. Então, automaticamente, o predicado vai ser nominal, tá? Agora, ao identificar o verbo, você perceber que é um verbo que está indicando a ação do sujeito, é um verbo significativo, então, automaticamente, o predicado vai ser um predicado verbal, ok? Então, vamos lá. O predicado verbal, ele pode ser classificado como predicado verbal pode ser formado por verbos transitivos e também formado por verbos intransitivos, tá? Vejam só essa história em quadrinhos. Nenê já anda, aí o passarinho voa. Neném já fala, aí o passarinho canta. Aí depois Nenê já faz desenho. Quem parece? Aí o passarinho fala, sei lá. Então, nós temos aí a frase 1 é Nenê já anda, a frase 2 é Nenê já fala, e a frase 3 é Nenê já faz desenho, tá? Então, nas frases 1 e 2, as formas verbais anda e fala expressam ações, ideias significativas sobre o sujeito e não precisa de complemento para ter sentido completo. Se eu falar, ó, neném já anda, né? Neném já fala, já tem sentido completo. O verbo, quando chega no verbo andar e no verbo falar, já tem sentido completo, tá? E quando isso ocorre, dizemos que esses verbos, eles são verbos intransitivos. Então, os verbos intransitivos são aqueles verbos que não necessitam de
de complemento, de um complemento para ter sentido completo, tá? Agora, na frase 3, né, a forma verbal expressa, a forma verbal faz, expressa a ação do sujeito, mas foi necessário um complemento, o desenho, tá? Para que tivesse sentido completo. Então, o neném fala assim, ó, neném já faz. Falar, gente, o neném já faz. Vocês vão perguntar o quê? O que, tio? O que o neném já faz? Né? No caso aí, o neném já faz o quê? Já faz o desenho. Nesse caso aqui, o verbo faz, o verbo fazer, ele necessita de complemento. Quem faz, faz alguma coisa. Se eu disser pra vocês, gente, eu faço. Vocês vão me perguntar o quê? Faz o quê, professora? Tá? Aí eu vou ter que explicar com um complemento, né? Então, quando o verbo ele necessita de um complemento, tá? Eu classifico esse verbo como verbo transitivo, tá? O transitivo é uma palavra que vem de transitar, de passar, de andar, de percorrer, ou seja, o verbo ele precisa transitar a ação para o complemento, para que a frase tenha sentido completo, tá? Então, os verbos transitivos, eles expressam uma ação que não fica apenas no sujeito, tá? O efeito dessa ação, ele precisa de um complemento para ter sentido completo. Assim, na frase 3, o neném pratica a ação faz, e essa ação precisa de um complemento, que é o desenho, tá? Então, os verbos transitivos ou intransitivos, eles são classificados como verbos significativos. Então, tanto o verbo transitivo tanto os verbos transitivos quanto os verbos intransitivos, independente deles necessitar de complemento ou não, eles são classificados como verbos significativos. E então, se em uma frase tiver um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, o predicado dessa oração vai ser um predicado verbal, tá? Por quê? Porque eles trazem a ideia central sobre o sujeito, ok? Então, por isso, eles sempre serão o núcleo do predicado. E o predicado será sempre predicado verbal, ok? Vamos ver outra tirinha aí. Eu lhe dei pó de asa de morcego e óleo de lagarto 2 vezes ao dia. E ele fica olhando uma mosca voando ali, de repente, ele pega a mosca, né? Aí a mulher fala, corte o óleo de lagarto. Então, nós temos aí, eu lhe dei. Deixa eu falar assim, gente, eu lhe dei. Você falar o quê? Ou eu dei, né? No caso. Se eu falar assim, gente, eu dei, vocês vão falar o quê? A quem, professora? Tá? Então, quem dá alguma coisa a alguém. No caso ali, eu dei. Dei o quê? Dei pó de asa de morcego e óleo de lagarto 2 vezes ao dia. A quem? Alhe, ou seja, a ele. Tá? Então, a forma verbal dei precisou de 2 complementos, né, para ter sentido completo. Portanto, trata-se de um verbo transitivo, tá? E esses complementos, eles são chamados de objetos. O complemento de um verbo transitivo é chamado de objeto, tá? Então, observe esses complementos, né, os objetos, eles podem se relacionar com o verbo de 2 maneiras, tá? A maneira aí da letra A, quando eles são ligados sem preposição, quando o verbo não necessitar de uma preposição para se ligar ao seu complemento. Corte o óleo do lagarto. Quem corta, corta alguma coisa, tá? Então, corte. O quê? O óleo do lagarto, tá? Corte. Gente, corte. Vocês vão me perguntar o quê? O quê, professora? Corte. O quê? O óleo de lagarto, tá? Então, o verbo cortar, ele precisou de complemento, né? Corte de alguma coisa, tá? Então, o objeto, nesse caso aí, é objeto direto, porque o objeto direto, ele é o complemento verbal que se liga ao verbo sem preposição. Então, eu tenho o verbo corte e eu já tenho ligado ao verbo, né? Eu já tenho todo o complemento, que é o objeto direto. Então, o objeto direto aí vai ser o quê? O óleo de lagarto. Corte, o quê? O óleo de lagarto. Está ligado diretamente ao verbo, esse complemento está ligado diretamente ao verbo, sem preposição, tá? E temos o caso dos verbos que eles são
ligado ao seu complemento com preposição. H precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa, tá? Então, H precisa de quê? De óleo de lagarto, tá? Então, ele precisa de quê? De óleo de lagarto. Então, óleo de lagarto é o complemento verbal. E esse de é uma preposição. Por quê? Porque o verbo precisar, ele pede uma preposição. Quem precisa, precisa de alguma coisa, de alguém, de algo, tá? Então, o verbo precisar, ele necessitou de um complemento, né? H precisa de alguma coisa. Então, quando o complemento do verbo transitivo, ele necessitar, né? Quando o verbo o verbo transitivo, ele necessitar de um complemento, ou seja, ele pedir uma preposição, eu digo que esse complemento aí, ele é um objeto indireto, porque ele está ligado indiretamente ao verbo. Por que ligado indiretamente? Porque entre o complemento, óleo de lagarto, tem uma preposição de. Entre o complemento e o verbo precisar, tem uma preposição de, tá? Então, o objeto indireto é o complemento verbal que se liga ao verbo por meio de uma preposição, tá? Leia outras orações e observe o complemento. O governo construirá. Gente, se eu falar assim, gente, o governo construirá. O que vocês vão perguntar para mim? O que, professora? Novos reservatórios de água. Quem constrói algo, tá? O governo construirá o quê? Novos reservatórios de água. Esses novos reservatórios de água aí é o complemento verbal e ele é um objeto direto, tá? Por quê? Porque ele necessita de um complemento, esse verbo necessita de um complemento, mas ele não pede preposição. Então, o verbo construir, ele precisou de um complemento. O governo construirá alguma coisa, o quê? Novos reservatórios de água, ok? A escola necessita, que necessita de alguma coisa. Então, esse verbo aqui, ele já está pedindo preposição. Então, por ele pedir preposição, o complemento dele vai ser um complemento vai ser classificado como objeto indireto, porque ele está ligado ao verbo necessitar, né? A área de lazer, no caso aí é o complemento verbal, ele está ligado ao verbo necessitar de forma indireta. Por que de forma indireta? Porque entre o complemento área de lazer e o verbo necessitar, eu tenho a preposiçãozinha, a preposição de, tá? Então, o verbo necessitar precisou de um complemento, né? A escola necessita de alguma coisa. De quê? De áreas de lazer, tá? Observe que na oração seguinte, o verbo precisará na oração seguinte, o verbo precisará de dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto, para que o sentido fique completo. Prestem atenção. O exército distribuiu. Quem distribui, esse verbo distribuir, né? Quem distribui algo a alguém, tá? Então, o exército distribuiu o quê? Água. Para quem? Para os desabrigados. Então, eu tenho esse verbo aí, ele pede dois complementos. Um complemento que é verbo, que é objeto direto, está ligado diretamente ao verbo, e um complemento que é objeto indireto, está ligado ao verbo de forma indireta. Então, o verbo distribuir precisou de dois complementos. O exército distribuiu alguma coisa para alguém, tá? Então, nós temos aí, né, dois tipos, para vocês completarem esse esqueminha com as palavras, né, o complemento verbal e ligação. Vocês façam a leitura direitinho, de acordo com a minha explicação, vocês vão estar respondendo, tá? Então, o conteúdo é esse, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Não, agora só tem exercício, tá? Eu estarei colocando a agendinha para vocês da atividade a respeito deste conteúdo, tá bom? E qualquer coisa eu estarei no grupo do WhatsApp, ou no PV. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!